Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um estudo de Mateus. Nós estamos falando lá no capítulo 14, a partir do versículo 26 hoje. Nós vamos falar sobre a resposta que Jesus deu aos seus discípulos diante do mar revolto, né? Diante da escuridão, diante do medo existencial, diante da falta de resposta, diante do silêncio que brada muitas vezes no coração. Jesus aparece nesse momento aos seus discípulos e fala: "Tende bom ânimo". Você já parou para pensar que é o bom ânimo? Muita gente fala que bom ânimo pode ser o pensar positivo, o pensar forte ou coisa que o valha, mas não. Para Jesus, bom ânimo é muito mais do que pensar positivo. Pensar positivo, não tenhamos dúvida que é algo bom, tem o seu lugar na vida, sem dúvida nenhuma. Mas ter bom ânimo para Jesus é muito mais do que pensar positivo. Porque quando você pensa positivo, você ainda está sujeito aos seus sentidos. A maneira como você acorda, a maneira como você dorme, você está sujeito às preocupações do dia, às euforias do humor ou às depressões, né? Quando eu penso positivo, eu estou sujeito unicamente ao que está na minha mente e ao que está no meu coração. Tem de bom ânimo? É muito mais profundo. Tem de bom ânimo aqui para Jesus, e você vai ver lá na frente também, quando ele vai falar, olha, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, que é muito similar circunstancialmente ao que nós temos aqui em Mateus 14, Jesus está falando sobre essa capacidade, sobre essa habilidade que a gente precisa desenvolver em ver além do que os olhos, do que o corpo, do que os próprios sentidos estão vendo, sentindo e enxergando. É isso mesmo. Tem de bom ânimo é uma ação que vem do Espírito que nos habita. Tem de bom ânimo tem a ver com fé, tem a ver com esperança, tem a ver com crer. E quando a gente fala isso, a gente tem que pensar lá nas cartas, nas cartas, no escrito da Epístola dos Hebreus, onde o escritor vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque, de fato, sem fé é impossível a gente acreditar que alguém ressuscitou dos mortos, venceu todas as dores, pagou pelos meus pecados, no sentido mais lato da palavra, mais extenso, no sentido de me perdoar de todo o mal que eu carrego, de acordo com a minha natureza, e me colocou em contato com quem eu devo ser em Cristo Jesus. Me colocou em contato com Deus novamente. Hoje eu sou livre para adorar. Hoje eu não preciso de um sacerdote, eu não preciso, como no Antigo Testamento, entrar no Santo dos Santos e pedir para que um sacerdote mate ovelhas, passarinhos e bois e servos, seja o que fosse, para perdoar os meus pecados. Não. Isso hoje acontece a nível espiritual, entre eu e Deus unicamente. Então, sem essa fé, sem esse bom ânimo, eu não consigo romper com as adversidades da vida, porque elas vêm e me achatam, elas vêm e me massacram. A vida, às vezes, ela é muito cruel conosco, muito, são muitas más notícias, são mortes e lutos que a gente precisa viver durante muito tempo, né? Mortes de pessoas, lutos de fases da vida, de épocas, né? São tantas coisas pelas quais a gente passa ao longo da vida e que a gente precisa ter muito mais do que pensamento positivo. A gente precisa ter um ato de fé, de acreditar, de romper, né? Como diz o hino antigo, eu gosto muito aquele Rompendo em Fé, né? Que ele fala justamente dessa capacidade que a gente desenvolve, que mesmo diante das adversidades, nós darmos um passo na direção daquilo que a gente acredita, né? A gente dá um passo na direção daquilo que vai nos fazer bem, apesar das nossas percepções, apesar dos meus sentidos, né? Apesar daquilo que eu vejo. Hebreus, né, vai dizer que essa fé é a firme
convicção de fatos o quê? Que não se veem. Não está concreto à minha frente, mas pela fé eu sei que eu vou chegar lá, pela fé eu tomo posse disso, eu transformo, e a isso a gente chama de transcendência, né? Que é quando o indivíduo humano, o discípulo, que crê em Jesus, ele dá esse passo, melhor dizendo, para além daquilo que toda a sua condição humana prescreve. É um desafio que a gente só consegue quando a gente desenvolve não uma religiosidade. A religião, por si só, ela não nos leva nesse caminho. Ela pode, eventualmente, nos ensinar conceitos, doutrinas, que até nos ajudam em alguma circunstância, mas isso só se torna vida dentro da gente a partir do momento que a gente desenvolve uma espiritualidade, que é esse exercício que a gente faz diariamente de fé, né, de buscar ser uma nova pessoa, não confiando muitas vezes no que eu trago, nas minhas boas respostas, né, não confiando na minha capacidade exclusiva de análise e de tomada de decisão, mas também confiando em que em momentos de profunda escuridão, de dores, de lutos, de escassez, o Senhor vai ter misericórdia com a minha vida e vai me fazer enxergar isso pela fé. Então, quando Jesus encontra esses discípulos aqui no versículo 27 e responde a eles imediatamente, né? Tem de bom ânimo, não temais. O que ele está dizendo é: vocês precisam acreditar, vocês estão caminhando comigo, já viram pães serem multiplicados, gente que não andava andar, gente que não via está vendo. E para vocês continuarem nessa caminhada do discípulo, é necessário crer. Porque o discípulo, ele acompanha, e aqui esses homens, mais uma vez eu falo, eles não tinham ainda vivenciado todo esse processo de já saber, de já internalizar a morte de Jesus. Como a maioria aqui que me assiste também provavelmente não internalizou ainda o significado dessa morte, ainda está em processo de internalização. Mas o que é importante a gente saber é que a gente está caminhando aqui para esse preenchimento de fé, né? Esse preenchimento de esperança, né? Que isso se dá na medida em que a gente vai para o culto, em que a gente usa roupa X e Y, em que a gente fala paz do Senhor, irmão. Não se complementa assim. Isso se complementa a partir do momento em que eu mudo a ética do meu ser. E aí esse espírito que me habita vai me assemelhando com o Pai. Eu vou me tornando uma mulher e um homem à semelhança de Deus, como Paulo fala lá em Romanos 8, que nós somos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Então, ter bom ânimo é você sim pegar a sua cruz, pegar as suas dores e acreditar que você está indo lá para esse Gólgota, mas que você vai ressuscitar ao terceiro dia. Não é um caminho sem escuridão. Isso é muito importante, a gente internalizar esses pequenos conceitos, né, que vão surgindo à medida que a gente vai meditando. É muito importante você compreender que o tem de bom ânimo, ele não te tira da condição da escuridão. Ele não te tira da condição da dor, da doença, mas ele te é um porto seguro neste lugar. Ele te estende a mão nesse lugar. O não temas é um lugar de encontro nosso com o Pai, aonde nós depositamos na mão dele tudo aquilo que a gente não é, tudo aquilo que a gente não consegue fazer, para que ele então possa fazer e possa ser em nós. Esse é o convite para mim e para você. Por isso, independente do que aconteça hoje, independente do que você esteja passando, a palavra de Jesus para nós é: não temas.
Não temas, sou eu. Tende bom ânimo. Acresça sua fé, é desafio da vida, faz parte. Estenda a sua mão. Eu te aguardo. Até a próxima.